Olá, olá, pessoal! Bom, seguindo a ideia de falar sobre contribuição provisória sobre movimentação financeira, a qual eu me propus a trazer aqui para vocês, eu vou iniciar falando o seguinte, tá? Eu poderia utilizar-me do ChatGPT para fazer uma busca e resumir a história da CPMF e depois aplicar dentro de um aplicativo do teleprompter. Porém, eu, Vânia, não confio 100% no ChatGPT. Ainda confio mais em mim. Coitada de mim. Mas, enfim, tô trabalhando com o ChatGPT, tô aprendendo a fazer os prompts, enfim, ainda estamos nos namorando, né? Não tô completamente apaixonada, mas tô aprendendo. Porém, teleprompter eu não gosto, eu não uso. Eventualmente, uma vez ou outra eu usei, mas não é algo que eu gosto. Primeiro porque eu perco a minha essência, eu fico robótica. E também eu não descontraio. E fica óbvio que não é natural. E eu gosto de parecer natural. Não vou dizer que nunca usei, nem vou dizer que nunca usarei. Sim, em casos específicos usarei. Poderia estar usando agora, inclusive, porque CPMF é algo que eu não me lembrava mais. Inclusive, eu usei, tive imposto sobre, porque eu emitia cheque. Eu tinha cheque. Enfim, 99 que eu passei no vestibular, 2000 eu já estava fazendo estágio, ou seja, faz um bocado de tempo atrás, né? Me formei em 2005, já fui efetivada na empresa que eu fiz o estágio e tinha movimentação financeira. Então, eu paguei a contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Paguei. Mas não me lembro exatamente legalmente, como eu gosto de trazer aqui para vocês. Então, eu vou usar-me, eventualmente, de alguma leitura que eu fiz aqui. E aí, portanto, não vou estar o tempo inteiro com a direção dos olhos em vocês, porque vou estar fazendo algumas avaliações daquilo que eu encontrei, mas a ideia é falar sobre o assunto, porque veja que interessante, né? Surgiu aí há alguns meses atrás a história de que veja, a história real foi assim. Veio uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil dizendo que movimentações, tá, acima de R$ 5.000 seriam fiscalizadas. Ou seja, inclusive Pix seriam fiscalizados. Então, cartão de crédito, cartão de débito e Pix que gerasse movimentação 5.000 mais, iria ser fiscalizado pela Receita Federal do Brasil, como se não fosse fiscalizado já.
mas é que daí foi estipulado em instrução normativa a fiscalização, porque afinal existe um limite para pagamento de imposto de renda e existe um valor abaixo desse limite que é isento. E, portanto, 5.000 já gera imposto de renda. E se é movimentação financeira, onde você tenha renda, portanto, tem que declarar para a Receita. Não quer dizer que você vá pagar, né? Quer dizer que você tem que declarar. Você tem que declarar. A Receita Federal, a União, tem que saber da sua movimentação financeira. Gente, quer queira, quer não, tem que saber. Ah, mas é sigilo, a minha conta, e não sei o quê. Gente, é interessante porque, estão olhando a nossa movimentação, estão olhando o nosso dinheiro, estão... Por quê? Porque se não for na base do amor, tem que ser na base da dor. Porque a lei institui o tributo na forma de imposto, contribuição social, lá as 4 formas de tributação. Então, a lei instituiu, então você tem que pagar. Você não tem que querer, você é obrigado a pagar. A regra é essa. Só que as pessoas não pagam. As pessoas não pagam. E não pagam muitas vezes por desconhecimento e muitas vezes porque, obviamente, não tem dinheiro para pagar. Certo? A proposta do Lula sobre a isenção do imposto de renda até 5.000. A princípio, se você não pensar muito, é sensacional. É sensacional. Porque, veja bem, 5.000 reais. 5.000 reais, se você for parar para analisar toda a conta que você tem que pagar, o mercado que você tem que fazer, o lazer eventualmente que você tem que ter, e farmácia, médico, N fatores, né? Aluguel, água, luz, internet, ninguém vive sem internet hoje. Então, e ainda pagar imposto sobre a renda que não é alta. Então, assim, é justo. Não nesse momento apresentando essa proposta dessa forma, mas enfim, não vou falar sobre isso. Não é esse o assunto que eu vim tratar aqui. Mas tem que pagar. Tá na legislação, você tem que pagar. O que temos hoje? Nós temos hoje uma regra da Receita Federal do Brasil que movimentação em cartão de crédito e movimentação em geral que seja acima de 2.000 já pode ser fiscalizada e eles já estão de olhinho aberto. Tanto é, pessoal, que olha que interessante, não vai mudar, porque fixou o leão, né? O leão, o carnê-leão, o leão. Então, todo mundo já tem em mente que é o leão, né? O imposto de renda, né? A contribuição do imposto de renda, o imposto. Mas aí a Receita Federal cogitou uma época que o nome fosse mudado para arpia, que é aquela águia, que mesmo uma longa distância, ela enxerga tudo lá de baixo, lá embaixo, lá de cima, lá embaixo. Então ela vê tudo. Não quer dizer que ela come tudo, quer dizer que ela vê. Ela vê. Ver não quer dizer que você tenha que pagar. Se você não tá na base do pagamento do imposto, então você não tem que pagar, mas ela tá vendo. Ou seja, ela tá vendo quem tem que pagar e quem não tem que pagar.
Só que não pegou isso, não vingou, porque o leão, né? O leão ficou. Enfim, e aí, o que acontece? Veio uma instrução normativa da Receita Federal aumentando para 5 mil, mas não aumentando o que era, modificando a condição, incluindo toda a instituição que existe hoje, que são inúmeras, milhões. Às vezes eu vou fazer Pix para alguém, é uma instituição diferente lá. São diversas instituições que você pode fazer um teu Pix e encaminhar o seu Pix. Diversas. Então, assim, toda empresa, toda instituição teria que informar a Receita Federal sobre essas movimentações que superassem 5 mil. Então, o que vinha antes? Os bancos tradicionais e cartão de crédito. E a partir dessa instrução normativa viria todos teriam que fazer informação do Pix. Porque daí geraria a informação da movimentação financeira. Não seria obrigado a pagar? Não seria obrigado a pagar. Iria chamar a atenção da Receita Federal e você teria que dar explicações. Como que você movimenta 6 mil reais e não tá pagando imposto, né? Então, você justifique, esclareça. É que eu gasto disso, isso e isso, eu gasto com isso, os MEIs principalmente, né? Eu tenho, não é tudo renda, né? Eu tenho carrinho de cachorro quente, eu gasto com a Vina, gasto com a maionese, gasto com gás, gasto com... Eu tenho gastos, então não é tudo que eu ganho oriundo de renda pelo serviço. Eu gasto por isso. Então, na realidade, não ia dar muito certo, porque você ia ter que ficar esclarecendo tudo para a Receita Federal. Mas ela queria ver. E o papel da Receita... Gente, eu tô falando o que a lei diz, não o que eu acho certo ou errado, tá? E o papel da Receita Federal, na condição de instituição do Estado, independentemente de governo, eu sei que o governo interfere, mas não deveria, né? A Receita Federal tem obrigação de fiscalizar e tem obrigação de cobrar daqueles que não pagam e fraudam tributos, ok? Isso é lei, regra. Não gostou? Não more no Brasil. O Brasil é um dos países em que é o melhor sistema de arrecadação do mundo. Porque a Receita Federal, ela tem uma forma de fiscalizar agora eletronicamente, né? Através do SPED, que é incrível, né? E tem SPED de tudo, SPED fiscal, SPED contábil, o SPED financeiro, o E-Social, FD-RINF, enfim, tem um leque lá de informações que é relativo ao SPED, né? Então, a Receita Federal é muito bem preparada e equipada para fiscalizar. E o que ela vê e o que ela quiser ver, ela vê. Acontece que nós somos milhões de pessoas. Então, algumas coisas passam, algumas coisas ela vê e não faz nada, e algumas coisas caem, né? Pois bem, existe cruzamento de informação. Se você tem renda oriunda de trabalho, você tem fato gerador de contribuição previdenciária, pode ser que você tenha que pagar previdência social. Então, aí você cairia em dois problemas. O problema do imposto de renda e o problema da contribuição previdenciária. Pode ser que não sei, tudo depende, caso a caso,
Tá. Isso é que era a ideia dessa instrução normativa. Ou seja, não era tributar sobre o Pix que você fez. Ah, eu fiz um Pix de R$100, tributação dos R$100. Não era isso. Não. Ah, eu fiz um Pix de R$1.000, tributa sobre os R$1.000. Não, nunca foi falado sobre isso. Em momento algum foi dito sobre isso. E tenho certeza que mesmo aqueles que fizeram, né, um estardalhaço, sabiam que não era isso. Mas pegou a informação que o Pix seria tributado, e não foi isso. Mas aí você fala assim, Vânia, poxa, sacanagem tributar o Pix. Gente, não seria novidade. Por que não seria novidade? Porque já existiu imposto sobre movimentação financeira, tá? E duas vezes, em 2 governos. Primeiro com Itamar Franco, com o imposto provisório sobre movimentação financeira. Depois, com Fernando Henrique Cardoso, em 97, para substituir o imposto provisório, ele criou a contribuição provisória. O imposto provisório foi em 93 e a contribuição provisória foi em 97. Foi instituída em 97. E a ideia foi o seguinte: a gente precisa sustentar a saúde, porque afinal o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. E de fato é fantástico o SUS na teoria. A lei do SUS é maravilhosa, é linda a lei do SUS. Eu não estudei o SUS, mas eu sei que lei 8.080, eu vou descobrir, lei 8.080 de 90, salvo engano. Então, o que aconteceu? Eu precisava, através dessa lei do SUS, sustentar a saúde no Brasil. Ou seja, deixava de ter o INAMPS, né? INAMPS, onde o trabalhador tinha uma carteirinha do INAMPS. Instituto Nacional de Previdência e Saúde. E daí tinha acesso à saúde. E aí deixou de existir essa unificação da Previdência com a saúde para ter a Previdência e a saúde. E ainda temos a assistência social, que é o requisito da Seguridade Social. Então, o que é a Seguridade Social? É assistência, previdência e saúde. Vou fazer depois um videozinho só falando disso. Pois bem, então a gente precisava sustentar essa saúde maravilhosa que o SUS iria proporcionar pelo que trouxe a legislação em 90. E aí, então, Itamar Franco, em 93, criou o Instituto, né, criou essa... Não era contribuição. Então, ele veio com o imposto, né? Imposto provisório sobre movimentação financeira. E esse imposto era de uma taxa única de 0,25 sobre movimentação financeira. Então, quem fazia movimentação financeira, automaticamente 0,25% entrava nos cofres da União para custear a saúde. Aí, em 97, veio Fernando Henrique Cardoso e veio com a CPMF, Contribuição Provisória sobre movimentação financeira. E daí, essa contribuição provisória sobre movimentação financeira, ela durou 10 anos, de 97 a 2007, com o objetivo de
custear a saúde. A Receita Federal, e agora eu vou ler aqui, segundo os dados da Receita Federal, durante o seu período de vigência, a CPMF arrecadou em torno de 223 bilhões para os cofres públicos. Na prática, a CPMF era tida como um imposto de fácil arrecadação e de difícil sonegação. Verdade, não tinha como sonegar. Movimentava, o banco já encaminhava o dinheiro, né? Já fazia o repasse do dinheiro para o governo. Toda movimentação financeira tinha imposto? Não. As negociações de ação de bolsa de valores não tinha. Saques de aposentadoria não tinha. Seguro-desemprego não tinha. Transferência entre contas correntes do mesmo titular não tinha. Óbvio que tudo que era movimentação de dinheiro não tinha, porque não passa em banco, não tem movimentação financeira. Então, cash, ok, não paga imposto. Então, a cobrança era feita pela própria instituição financeira que repassava os valores aos cofres do governo, né, da União. E então, quando se fazia qualquer tipo de movimentação financeira, pagava-se a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Então, manteve-se a priori a função que era destinado para a saúde pública brasileira, tá? Só que aí, com o passar do tempo, parte dos recursos foram também destinados para cobrir déficit de quem? Que em 99 já tinha déficit, Previdência Social. Então, o que era uma contribuição provisória sobre a movimentação financeira com o objetivo de financiar a saúde brasileira, passou também a financiar o déficit previdenciário. Tá, só isso? Não era só isso não. Então, ele acabou sendo utilizado para outras fontes também. Então, era saúde, previdência, e daí, deixa eu ler aqui, porque eu não consigo lembrar, também para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Então, em 2001, o objetivo de criar um fundo para combater a miséria, o Congresso aprovou a Lei de Combate à Erradicação da Pobreza, sendo a CPMF uma das fontes de receita do fundo. A partir de então, o montante arrecadado com a contribuição provisória foi dividido em 3 fatias: 0,2% para a saúde, 0,1% para a Previdência Social e 0,08% para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Olha, o nome é legal, né? Um trava-língua na erradicação da pobreza, mas é o nome correto. Eu gosto de usar nomes corretos. Eu, como minha professora, que sempre fui desde que me formei, e desde quando eu era pequenininha eu dava aula para ninguém, mas dava aula, tinha quadra e tudo, e dava para as minhas bonecas. As minhas bonecas, a da minha irmã, os nossos bichos de pelúcia, as nossas Suzy, porque a gente não tinha Barbie, era caro demais, então era a Suzy, e aquelas bonecas que a gente encontrava na rua. Então eu enchia e dava aula para eles quando eu era pequena.
Então, sempre fui apaixonada por dar aula, ser professora. Então, veja, o nome Combate e Erradicação da Pobreza é o nome perfeito, né? A ideia é isso mesmo. Porque falar combate à fome, eu não concordo com esse termo combate à fome. O da Janja Lapalusa. Não, né? Lembra que ela ficou brava porque a gente falou, o pessoal falava Janja Palusa e ela não gostou porque ela falou que não era Janja Palusa, era globalização lá do combate à fome. Gente, combate à fome. Fome, eu tô agora, por exemplo. Fome a gente tem o tempo todo. Meio-dia a gente tem fome. 6 horas da tarde a gente tem fome. 3 horas da manhã a gente tem fome, vai pra geladeira e come. Então, fome não se acaba, não se combate fome. Fome nunca vai acabar, todo mundo tem. Tem que erradicar a pobreza e a miserabilidade e proporcionar alimentação para as pessoas que precisam. E não combater fome. Esse nome combate à fome eu acho péssimo. Assim como acho péssimo também locação de mão de obra. Gente, pelo amor de Deus, locação de mão de obra não, né? Prestação de serviço. Não tem locação de mão de obra, é prestação de serviço. Só que eu aceito as pessoas falarem errado por muitos anos, porque na regra, na lei do imposto de renda, estava escrito esse termo, locação de mão de obra. Então tá perdoado quem aprendeu esse termo, locação de mão de obra. Mas é prestação de serviço, né? Se você loca uma máquina e vem o prestador de serviço, não é locação, é contratação de serviço. Se você loca a máquina e o teu empregado é que vai manusear a máquina, é locação de máquina. Pessoas não são locadas. Eu não me alugo. Eu vendo o meu serviço e presto serviço, tá? Então esse é o correto. Pois bem, aí veio a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Ou seja, sobre cada movimentação financeira tinha a CPMF. Já existiu, portanto, imposto, o qual foi o menos sonegado de todos, que é difícil, não tinha como você sonegar, é que nem é empregado sonegar previdência social, não sonega. A empresa retém na fonte. Então, não tem como fazer sonegação. Então, deu super certo o imposto sobre movimentação financeira. Só que ele foi provisório, portanto, ele existiu, né? Em 93, como imposto provisório sobre movimentação financeira, com uma alíquota. Depois, em 97, contribuição provisória sobre movimentação financeira com outra alíquota. Ambos inicialmente destinados a custear saúde. Só que foi provisório. Portanto, em 2007, acabou a contribuição provisória. E interessante que logo na sequência foi trazida a ideia de criar-se uma contribuição social sobre a saúde. Contribuição social da saúde. CSS. Contribuição social da saúde. Isso mesmo. Salvo engano, é isso mesmo. Contribuição social da saúde. E aí não seria mais provisória, seria definitiva, e daí com o objetivo exclusivo de custear a saúde, mas isso é inconstitucional. E sendo inconstitucional, teria que mudar a Constituição Federal, né? Lá
no artigo... Ai, gente, eu estudei tanto isso e agora esqueci. Artigo 194 fala da Previdência Social, 201. Se não me engano, é o 295 da Constituição Federal, que teria que ser alterado para ser criada essa nova contribuição social da saúde, né? Porque nós já temos a Seguridade Social, e a Seguridade Social, a gente custeia, dentro da Seguridade Social tem 3 destinos: Previdência, Saúde e Assistência. Num outro vídeo eu venho explicar direitinho essa questão da Seguridade Social, a Saúde, a Assistência e a Previdência para vocês. Mas o objetivo desse vídeo atual era para dizer que já tivemos sim imposto sobre movimentação financeira. Não seria novidade se eventualmente fosse criada uma tributação pelo Pix, certo? Mas não aconteceu e esperamos que não aconteça, né? Porque o fato de eu dizer a realidade, a lei, não quer dizer que eu concorde ou goste dela, certo? Então, fica aqui uma parte da história, né, do nosso mundo jurídico e uma história recente, né? Recente. E vamos ver o que nos espera para frente sobre impostos que ainda surgirão, ok? Até logo. Tchau, tchau.